Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã. Segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Capítulo 6, o Cristo Consolador, segundo parágrafo do item 4, o Consolador Prometido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Fernando Cury. Olá, que a paz de Deus possa ser percebido por todos nós. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que é o Espírito de verdade. Essas são promessas de Jesus anotadas por João no capítulo 14. E como nós devemos entender esse Consolador prometido? Vamos lembrar que todas as grandes revelações tiveram pontos principais. Moisés e os profetas tiveram a missão de nos trazer a justiça. Aí vem Jesus com o Evangelho,
com a revelação do amor, que estremeceu toda a terra. E a doutrina espírita? Qual que é a missão? O que ela vem nos trazer? E Emmanuel nos ajuda, nos dizendo que a missão principal da doutrina espírita é a verdade. E se o Consolador prometido é a doutrina espírita, como é que ela pode nos consolar? Através da verdade. Então, toda vez que eu compreendo melhor as leis divinas, fica muito mais fácil aceitar aquilo que acontece conosco. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos a destinação da Terra é um mundo de provas e expiações. Ou seja, todo aquele que nasce na Terra, quase na maioria de todos, tem a necessidade de passar por provas e expiações. Ou seja, vai ser difícil. Vamos ter grandes dificuldades, enfermidades de todos os níveis. Mas é verdade. Então nós compreendemos. Então fica muito mais fácil suportar. Ou seja, nós recebemos a consolação através da verdade. Aí muitos poderiam perguntar, mas com tantas diferenças, uns sofrem tantos e outros sofrem menos. Outros têm facilidades e outros grandes dificuldades. Mais uma vez, a doutrina espírita nos esclarece que através da lei de causa e efeito, nós só estamos recebendo muito nas dificuldades ou nas facilidades, nas enfermidades, devido ao que nós fizemos. Ou seja, verdade. Então vem nos falar da imortalidade da alma. Ou seja, nós somos espíritos que já nascemos muitas vezes. E iremos nascer ainda muitas outras. E como nós já nascemos muitas vezes, nós tivemos muitos acertos, nós evoluímos, mas também nós erramos. Ou seja, hoje nós estamos colhendo o fruto de tudo aquilo que nós já fizemos. Ou seja, nós somos filhos das nossas obras. Mais uma vez, é a verdade nos consolando. Então não tem por que pôr culpa em outros. Se nós sabemos e já compreendemos que Deus é toda justiça, todo amor e toda bondade, se Ele permite que algo ocorra na minha vida, é porque há ali justiça, bondade e mais ainda misericórdia. Porque Ele nos dá a condição de, quando ocorrer essas cobranças da lei natural, nós possamos suportar as dificuldades. Então tudo isso nós aprendemos com a doutrina espírita. Então, se nós lembrarmos de Jesus e Maria de Magdala, todo aquele procedimento, aquele acolhimento de Jesus quando ela chega aflita, porque ela era enferma, cheia de dificuldades, igual nós mesmos. Mas a maneira com a qual ela foi tratada pelo Mestre fez grande diferença, porque ela nunca tinha sido tratada daquela maneira. Então Jesus chama pelo nome, e Maria diz assim: você me conhece? E ele diz: sim, eu conheço todos, eu sou o bom pastor e conheço todo o meu rebanho. Então ela diz: então você sabe tudo que eu tenho feito? Ele fala: sim, sei que você tem necessidade de amar. E ela sente ali uma verdade, a qual muitas vezes nós, estudando o Evangelho por muitas vezes, não damos conta de sentir.
Tanto é que ela modificou a partir daquele momento. E essa é outra ação que o Evangelho, que o Espiritismo tem que fazer em nossas vidas. Porque se ele pode consolar, ele não vai servir de muito para nós, só através da consolação. Se eu não renovar, se eu não modificar, para que no futuro eu seja aquele capaz de levar a consolação. Porque se nós recebemos a consolação através da doutrina espírita, através do Espírito da Verdade, que nada mais é que o próprio Cristo e sua falange de espíritos superiores que vieram trazer essa doutrina, quer dizer, o trabalho de outros. Se nós não aproveitarmos para renovar, modificar, nos libertar, não libertar dos outros, libertar de nós mesmos, a fim de poder ser uma pessoa diferente, a qual a semeadura vai gerar frutos bons, a qual nós vamos ter possibilidade de levar o consolo, mesmo sem abrir a boca, sem exprimir uma só palavra, através da nossa experiência, da maneira com a qual nós agimos. Aí nós levantaremos a dúvida: por que fulano faz dessa maneira? Como ele recebe com tanta paz isso que a maioria desespera? E tudo isso são exemplos que podemos levar a partir do momento que nós praticarmos a doutrina espírita. Não é fazer seguidores, mas sim ser um seguidor aproveitável da doutrina espírita. Aí nós estaremos sem sequer falar a palavra espiritismo, ou se falar de imortalidade, de reencarnação, de comunicabilidade, de pluralidade das de mundos habitados, fazer seguidores, porque as pessoas tentarão saber o porquê nós somos diferentes. Não somos melhores, mas diferentes, porque nós já estamos com a boa vontade de tentar modificar. Porque toda vez que eu pego algum item para estudar, aparece alguma palavra que aparece várias vezes. Eu vejo lá André Luiz, ele fala uma palavra, depois Emmanuel vem e repete, Joana vem e repete. E hoje, essa semana, estudando a respeito do Consolador, desse aspecto de modificar a cada um de nós, apareceu muito a palavra caminhar. Então é necessário nós caminharmos, nos libertarmos do homem velho, para que possamos deixar que o homem cristão, o homem espírita, que é a mesma coisa, renovado, surja. Aí sim, nós, além de receber consolação, seremos também portador das bênçãos da doutrina espírita. Fica aí os ensinamentos para a nossa meditação durante toda a semana. Que assim seja. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre
os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos, que participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces,
para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, de Nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, amigo, mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos,
os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca. Na noite de 2 de fevereiro de 1996, o livro Espírita. Tantos já usaram da palavra para definirem o exato valor das boas obras. O que dizer, pois, quanto ao livro Espírita? De incalculável valor, é ele um dos instrumentos para a própria edificação do homem. Um bom livro espírita é realmente uma riqueza valiosa, mas, como toda riqueza, se parada, estaciona e nada contribui para o progresso do homem. Assim, pois, sendo o livro espírita uma riqueza em cada mão que o manuseia e dele faz uso, torna-se, pois, um instrumento de incrível valor para a difusão dos ensinamentos espíritas. É dever de cada espiritista transportar a outrem os ensinamentos apreendidos nos estudos, nas leituras das boas obras espíritas. Mas é muito natural que nem todos terão idêntica facilidade de expressão. Muitos até acham difícil a questão de estender para os outros aquilo que leram. Irmão, se esse é o teu caso, então vou solucionar o teu problema. Dê o teu livro espírita, isto é, dê o livro que lestes para alguém. Não imaginem os irmãos a escassez de obras espíritas no lar do necessitado, nos arrebaldes pobres, nas zonas rurais,
nas cidadezinhas distantes. Enderecem, pois, as boas obras espíritas. Circular um bom livro é promover o espiritismo. Tal ensejo não deixa de ser, afinal de contas, um dever de cada um de nós. Mas não convém que tu passes como uma dádiva para alguém um livro que não tenhas lido. O bom espírita sabe que é seu dever também estar ciente da fidelidade daquela obra dentro dos postulados espíritas. A prudência gera a segurança. E se porventura acharem os irmãos muito difícil tal empreendimento, ofereço-me desde já como médium de transporte para vos auxiliar na tarefa proposta. Louvável, muito louvável, o recurso das bibliotecas nos setores espíritas, desde que realmente haja circulação das obras. As leituras espíritas são necessárias no cotidiano do espírita. Se o pão alimenta o corpo, não só de pão viverá o homem, mas a palavra escrita e falada na mensagem consoladora do Espiritismo é alimento imprescindível para todos nós, profitentes do Evangelho da Terceira Revelação. Saúda-vos o amigo Caibar Schutel. Então, se um ano nós temos 12 meses, 53 semanas, 365 dias, cabe a nós analisarmos quantos livros espíritas estamos lendo durante um ano. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.